Bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos mergulhar num assunto que, olha, mexe bastante com quem investe: dividendos. Mais especificamente, a diferença entre o que se espera e o que de fato acontece. Pois é. Expectativa versus realidade no mundo dos investimentos, um clássico, né? E para jogar uma luz nisso, a gente tem um material, assim, bem interessante. Temos sim. É um artigo do blog Dinheiro que Me Veja. O título já diz muito: Dividendos cancelados, ou o dia em que o mercado financeiro descobriu que Papai Noel não existe. Bom título, já dá o tom, né? Irônico, um pouco ácido, talvez, mas muito direto ao ponto sobre umas verdades, digamos, inconvenientes do dinheiro. Exato. A autora é a Roquei Dube e o blog tem uma descrição que eu acho ótima, vale a pena mencionar antes da gente ir para o texto. Manda lá. Olha só, Dinheiro que Me Veja é um blog de educação para a vida com ironia, humor refinado e uma pitada de veneno existencial. Interessante. Continua. Escrito por uma mulher cega que enxerga muito mais do que parece, o blog desconstrói o mundo dos investimentos, da prosperidade e dos negócios com lucidez crítica. Aqui, quem precisa abrir os olhos é o dinheiro, e quem lê talvez também. Forte. E bem alinhado com o título do artigo, né? Uma abordagem crítica, sem papas na língua. Totalmente. E a nossa proposta hoje é um pouco diferente. A gente vai, na verdade, ler o artigo na íntegra, preservando o estilo único da autora, com esse tom leve, culto, pop, reverente e levemente ácido que o texto tem. Ótimo. Então vamos ouvir essa análise completa, direto da fonte. Acho que vai ser bem rico para a nossa conversa. Então, vamos lá. Vou começar com o título e a data, como está no post original. Título do post: Dividendos cancelados, ou o dia em que o mercado financeiro descobriu que Papai Noel não existe. Data: maio 30, 2025. Iniciando a leitura do artigo com o tom descrito. Ah, os dividendos, esses doces e reluzentes presentes que investidores aguardam com ansiedade infantil, quase contando os dias no calendário como quem espera o Natal. São a prova tangível, o carinho no bolso, a recompensa pelo risco assumido ao se tornar sócio de uma empreitada alheia. Para muitos, são a própria materialização da renda passiva, aquele sonho dourado de fazer dinheiro enquanto se dorme ou enquanto se assiste a mais uma série na Netflix. Por isso, nada mais triste, mais desolador, mais infância arruinada do que descobrir que aquele presente, anunciado com pompa e circunstância, simplesmente não virá. O cancelamento de dividendos previamente sinalizados é o equivalente financeiro a descobrir aos 30 anos de idade e com boletos a pagar que Papai Noel não existe. E pior, que nunca existiu. É um balde de água fria na fogueira das expectativas, um lembrete cruel de que no mundo real dos negócios, promessas podem ser tão voláteis quanto o humor do mercado em dia de decisão de taxa de juros. No meu diário de investimento, sim, eu tenho julguem-me, anotei recentemente o pânico coletivo que tomou conta de alguns grupos de WhatsApp após o anúncio de que a Companhia dos Sonhos Partidos, CSP, nome fictício para proteger os inocentes ou nem tanto, havia decidido cancelar a distribuição de dividendos adicionais que já eram dados como certos por 9 entre 10 analistas de planilha colorida. A indignação era palpável, quase audível através das mensagens repletas de emojis raivosos e pontos de exclamação. Como assim cancelar dividendos já garantidos? Que ultraje, bradava um investidor que, aparentemente, confundiu um comunicado de intenção com um contrato assinado em sangue ou, vá lá, em reconhecimento facial no app do banco. Isso é falta de respeito com o acionista, ecoava outro, esquecendo-se momentaneamente que respeito, no capitalismo, costuma ser proporcional ao lucro gerado. A verdade, inconveniente, caros leitores traumatizados pela ausência do bom velhinho financeiro, é que garantias no mercado de capitais são como amores de verão, intensos, passageiros e frequentemente decepcionantes. Dividendos não brotam em árvores e nem caem do céu como maná digital.
Eles vêm de algo muito menos poético: lucro real. E o lucro real, por sua vez, tem um defeito terrível: ele precisa existir. Existem basicamente 2 tipos de empresas que não pagam dividendos gordos: as que não querem e as que não podem. As primeiras são como aquele seu tio, pão duro, que sempre esquece a carteira em casa na hora de dividir a conta do restaurante. Preferem reinvestir tudo no negócio ou em si mesmas, mesmo tendo dinheiro sobrando. Já as segundas são como aquele amigo gente boa, mas cronicamente desempregado. Até gostariam de rachar a pizza, mas simplesmente não têm de onde tirar. A nossa fictícia, porém verossímil CSP pertence claramente ao segundo grupo. O cancelamento dos dividendos não foi um ato de maldade corporativa ou uma conspiração para irritar pequenos investidores. Foi simplesmente a constatação de que o caixa não comportaria tamanha generosidade sem comprometer a saúde financeira da empresa. Foi a realidade, essa estraga-prazeres, batendo a porta. E aqui entra um ponto técnico, mas crucial, que muitos parecem ignorar na ânsia pelo pinga-pinga na conta: a diferença entre dividendos mínimos obrigatórios e dividendos adicionais. Os primeiros, definidos no Estatuto da Empresa, são quase sagrados. Uma vez aprovados e não pagos, viram dívida, um passivo exigível no balanço. É dinheiro que a empresa deve aos acionistas. Já os dividendos adicionais, aqueles que extrapolam o mínimo legal ou estatutário, são como promessas de ano novo. Ano que vem vou frequentar a academia todos os dias. São registrados no patrimônio líquido como uma proposta de distribuição, o que, traduzindo do contabilês para o português claro, significa: olha, a gente pretende pagar isso aqui, se tudo der certo, mas não coloque a mão no fogo, ok? Essa proposta pode sim ser revista ou cancelada pela administração ou pela Assembleia de Acionistas se as condições mudarem. Por exemplo, se a empresa apurar prejuízos antes da data de pagamento, ela não só pode, como deve, por prudência e pela Lei das S's, artigo 202, usar a reserva destinada a esses dividendos adicionais para absorver o rombo. É o equivalente ao náufrago que usa a madeira da própria balsa para alimentar uma fogueira. É triste, mas é sobrevivência pura e simples. Portanto, aquele dividendo adicional garantido que fez seus olhos brilharem talvez nunca tenha sido tão garantido assim. Era mais uma intenção positiva do que um direito divino do acionista. O que nos leva a outra reflexão: a perigosa sedução das manchetes financeiras. Num mundo movido a cliques e likes, notícias bombásticas viralizam com a velocidade da luz. Dividendos históricos anunciados pela empresa X. Y dobra a distribuição e analistas prevêem Júpiter como limite. Empresa Z promete distribuir mais dividendos do que o PIB de um país pequeno. O investidor, especialmente o iniciante, lê isso e já começa a fazer planos com o dinheiro que ainda nem entrou na conta. Calma, pequeno gafanhoto financeiro. Notícia não é estratégia de investimento. Manchete não paga boleto. A euforia coletiva pode ser contagiante, mas raramente é um bom conselheiro. O cancelamento dos dividendos da CSP é um ótimo exemplo de como a realidade pode diferir brutalmente da narrativa criada pelo mercado e pela mídia. Gerenciar as próprias expectativas é tão importante quanto gerenciar a carteira. E por falar em expectativas e narrativas, não podemos deixar de mencionar o queridinho de muitos analistas e empresas na hora de apresentar resultados: o EBITDA, lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. O EBITDA, tão charmoso, tão flexível, tão ajustado. Ele é como aquele amigo charmoso e falante que sempre promete te ajudar na mudança e desaparece misteriosamente na hora de carregar o sofá de 3 lugares. O EBITDA pode até indicar uma certa capacidade operacional de gerar caixa, mas ele não é caixa. Empresas podem ter EBITDAs maravilhosos e ainda assim estarem queimando dinheiro mais rápido que adolescente em festival de música. O que realmente importa, no fim das contas, para pagar dividendos e todas as outras contas, é o fluxo de caixa real, aquele dinheiro que entra e sai da empresa de verdade.
Lucro contábil ajustado é legal, impressiona na apresentação de resultados, mas fluxo de caixa não mente. É o equivalente financeiro àquele seu conhecido que posta fotos maravilhosas de férias na Europa, enquanto o cartão de crédito está explodindo silenciosamente nos bastidores. Fique de olho no caixa, sempre. Quais são, então, as lições inconvenientes, porém necessárias, que podemos tirar desse episódio tragicômico dos dividendos cancelados? 1. Dividendos vêm de lucro real e, mais importante, de caixa disponível. Intenção não enche conta bancária. 2. Empresas existem para gerar valor, sim, mas antes disso, precisam sobreviver. Decisões amargas, às vezes, são necessárias. 3. Promessas de dividendos adicionais são apenas isso, promessas. Não baseie sua estratégia, sua paz de espírito nelas. 3. Promessas de dividendos adicionais são apenas isso. 4. Notícia ruído, análise fundamentalista de verdade, olhando caixa, é sinal. 3. Promessas de dividendos adicionais são apenas isso. 5. EBITDA é um indicador útil, mas não o tome como verdade absoluta. Desconfie de amigos charmosos que somem na hora H. No fundo, a reação emocional, a raiva, a frustração, a sensação de traição diante de um cancelamento de dividendos diz mais sobre o investidor e suas expectativas talvez fantasiosas do que sobre a empresa em si. Se você ficou indignado, revoltado ou profundamente triste com o cancelamento dos dividendos da CSP, talvez seja a hora de refletir sobre o nível de fantasia na sua estratégia de investimentos. Maturidade financeira não é acertar sempre, mas sim entender a complexidade, a incerteza e, por que não, a imperfeição do mercado. É saber que investir não é uma festa surpresa organizada especialmente para você, onde tudo sempre sai conforme o planejado. Às vezes a festa é cancelada, o bolo queima ou o DJ não aparece. E tá tudo bem, desde que você não tenha apostado todas as suas fichas e sua sanidade naquela única festa. Uma carteira robusta e diversificada, aliada a uma compreensão realista dos riscos e das possibilidades, é o que permite atravessar esses contratempos sem entrar em parafuso. Como eu sempre digo, caros leitores, o dinheiro pode até ser cego, mas quem não pode ser somos nós. Portanto, respire fundo, aceite a realidade e continue investindo com lucidez. Afinal, como em todas as relações, nem tudo são flores. Às vezes, são apenas dividendos cancelados. Ok, Dubi. Uau! Que texto, hein? Realmente. Direto, irônico, cheio de analogias ótimas. A comparação do EBITDA com o amigo que some na hora da mudança é muito boa. E a ideia central do Papai Noel financeiro, acho que pega muita gente. Pega mesmo essa necessidade de encarar a realidade, né? De entender que dividendo adicional não é direito adquirido, é uma possibilidade que depende de muita coisa, principalmente de lucro e caixa reais. Exato. E a crítica à forma como consumimos notícias financeiras, a dependência das manchetes, é um chamado à razão, à análise mais profunda, menos emocional. É isso. E assim a gente conclui a leitura e essa breve reflexão sobre o texto da Hokkaido, uma análise que, sem dúvida, faz a gente pensar sobre como olhamos para os nossos próprios investimentos, né? Com certeza, provoca bastante. E para quem nos ouve, fica a pergunta: o que mais chamou a atenção nessa perspectiva? Alguma analogia ficou marcada? Adoraríamos saber as impressões, é só deixar um comentário e compartilhar. Isso. E se esse tipo de análise que busca ir um pouco além do óbvio nos temas financeiros faz sentido para quem está ouvindo, fica o convite para acompanhar os próximos conteúdos. Queremos registrar um agradecimento especial ao professor Júlio Facó. Foi ele quem fez a curadoria deste material super instigante que a gente trouxe hoje. E claro, nosso muito obrigado a Hokkaido, não só pelo texto excelente, mas pela gestão do blog Dinheiro que Me Veja. É sempre bom ter essas vozes que trazem um olhar crítico e, vamos dizer, mais pé no chão para o mercado. Com certeza. E para fechar, fica aquela reflexão do final do artigo, né? Será que a nossa estratégia de investimento está pronta para quando o Papai Noel financeiro não aparecer? Ou a gente ainda conta demais com a mágica?
Uma ótima pergunta para levar para casa. Bom, por hoje é isso. Até a próxima análise.